Oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. É um prazer estar de volta e agora nós vamos passar alguns momentinhos juntos assim, né? Através das redes sociais, tá bom? Pode pegar seu livro então, vamos começar? Espero que você goste dessa história, ela é muito interessante, tá? Abra no capítulo 6, Revolução na França, de Luís XVI a Napoleão, tá? Ele é um capítulo que tem, assim, algumas histórias dentro de um único capítulo, certo? E nós vamos contar a primeira agora, tá bom? Vou contar para vocês a primeira história. Na página 109, nós temos aqui uma imagem até um tanto quanto chocante. Nós vemos aqui, melhor dizendo, uma cena de execução, tá? Alguém foi guilhotinado, né? A guilhotina, ela fez parte da forma de execução durante boa parte da Idade Moderna, tá? Principalmente durante os reinos absolutistas. Uma forma de matar era através da guilhotina. E o interessante aqui é que a pessoa guilhotinada neste momento era o rei da França. Nossa, mas como isso aconteceu, não é mesmo? A gente vai saber dessa história. O rei guilhotinado é justamente Luís XVI, tá bom? E depois de alguns meses, a sua esposa, Maria Antonieta, também foi guilhotinada, tá certo? Então vamos começar aqui na página 110, para falarmos sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi assim, a revolução das revoluções. Ela foi a maior revolução da história. Ela é considerada uma revolução universal. Sabe por quê? Porque as suas influências, as suas ondas revolucionárias, elas chegaram aos lugares mais distantes do planeta. Aonde tivesse uma colônia, aonde tivesse um povo sendo oprimido, aí as noções de Revolução Francesa chegavam e as pessoas começavam então a também lutar pela sua liberdade, né? Por isso que a Revolução Francesa ela tem esse teor de universal, tá certo? A Revolução Inglesa ela também tem a sua, digamos assim, as suas qualidades, porque ela foi a primeira das revoluções, né? Ela foi o marco das revoluções, mas a Revolução Francesa, ela então, as suas ondas, né, permearam sobre todo o planeta, com todos os continentes, tá bom? E aqui no nosso livro nos fala que, olha como ele descreve, a Revolução Francesa, na passagem da Idade Moderna à Contemporânea, foi, essa revolução marcou o mais violento golpe sobre o antigo regime, ok? Uau, o antigo regime, né, vai ser dominado novamente, né? Nós vimos assim na Inglaterra e vamos ver assim também na França, né? Aqui ele é chamado de o antigo regime. Por que o antigo regime? Porque as pessoas, elas já tinham aquela impressão de que brevemente, aquele regime iria ser superado, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a França nesse primeiro período, tá? Os franceses, eles foram derrotados na Guerra dos 7 Anos, lembra lá na Inglaterra, quando os colonos lutaram pela sua independência da Inglaterra, os franceses ajudaram, né? Então os colonos perderam e a França, que tinha ajudado os colonos, também perdeu e gastou muito dinheiro, tá certo? E aí, além de gastar dinheiro, ela perdeu algumas colônias para a Inglaterra, certo? A Inglaterra tomou algumas colônias que pertenciam à França. Nesse período do século XVIII, a França, ela tinha uma população, tá, que tinha a sua maioria morando na zona rural, tá? Eram pessoas analfabetas, pessoas muito pobres, né? 20% eram camponeses que ainda trabalhavam nas terras daqueles homens ricos, tá certo? E havia, nesse período do século XVIII, havia uma falta de víveres, ou seja,
de subsistência para aquelas pessoas, né? Algumas vezes ocorreram fortes trovoadas que acabaram com as plantações, ou geadas em alguns lugares, ou secas em outros. O certo é que no século XVIII a economia francesa ela estava realmente fragilizada, tá bom? Faltava comida. Só para você ter uma ideia, o pão, que é um alimento básico nosso, né? Todo mundo pode comer pão, até as pessoas mais pobres, né? Geralmente elas podem comer pelo menos um pão. Mas na França, o pão, ele também era uma alimentação básica. E ele era muito caro. E era muito difícil as pessoas pobres poderem comer um único pedaço de pão. Então as coisas não estavam bem. Agora, o rei Luís XVI, ele não era uma má pessoa, mas ele era levado, né, pelos, digamos assim, seus ministros. E olha que ele era absolutista. Mas às vezes quando ele fazia algumas melhorias, né, que prejudicavam os ricos, né, logo então esses ricos se juntavam, né, faziam ali aquele motim, aquele complô, e aí eles trocavam tudo aquilo ali que o rei tinha feito, e as coisas sempre pendiam para o lado dos mais fracos, né? Enquanto que os ricos continuavam tendo seus privilégios. Por exemplo, na França do século XVIII, os nobres não pagavam impostos, né? Eles não pagavam impostos. Então, quem era mais rico continuava sendo mais rico porque não pagava imposto. O imposto sobrava para quem? Para a burguesia, para o restante da população mais pobre, certo? E aí, nesse período, nós falamos sobre o iluminismo. O iluminismo também, ele se tornou, digamos assim, uma grande influência para os revolucionários. Ele tinha 3 palavras de ordem aqui, gente: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por esses 3 lemas, né, a França ela teria que mudar de postura, né? Os revolucionários trariam realmente essa liberdade, essa igualdade e essa fraternidade para a França, tá certo? Aqui na página 111 você vê uma pirâmide, é a pirâmide social francesa. Vamos entendê-la, tá? Por exemplo, o rei está no topo, né? Mas abaixo dele está o primeiro estado e o segundo estado. Isso quer dizer que a França ela é dividida em 3 estados: primeiro, segundo e terceiro. Então, abaixo do rei vinha o primeiro estado e o segundo estado. No primeiro estado era composto pelo clero, tá? O primeiro estado composto pelo clero e o segundo estado pela nobreza. Você percebe que eles dois estão equiparados, ou seja, isso demonstra que eles dois estavam iguais em poder. Nobreza, clero, eles eram ricos, né, e não pagavam impostos. Na parte restante da pirâmide, você tem o terceiro estado. O terceiro estado era composto pela burguesia, né, alta, média e baixa, certo? Porque havia burgueses muito ricos. Alguns desses burgueses ricos, eles até se juntavam aos nobres, tá certo? Mas o certo é que o terceiro estado era composto pela burguesia, alta, média e baixa, e pelos camponeses e pelos sans-culottes. Esses sans-culottes eram pessoas bem pobres. Eles eram chamados assim porque eles não tinham condições de comprar aquelas roupas que os franceses usavam, que eram aquelas calças que iam até a metade da perna, como você vê aqui nessa imagem, né? Então eles não podiam comprar essas roupas. Eles eram muito pobres, mas foram muito firmes durante a Revolução, tá certo? Então, o terceiro estado era composto por a burguesia, camponeses e sans-culottes, tá certo? E agora vamos ver aqui na página 112, vemos falando sobre o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tá bom? Enquanto o primeiro e segundo estados faziam parte, né, da riqueza do governo francês, o terceiro estado ele era, digamos assim, diversificado. Por quê? A começar pela burguesia. Existia alta, ricos, né, médios e a baixa burguesia, tá certo? Então, os 3 faziam parte da burguesia, mas eles eram diferentes entre si. E temos também a população pobre e os sans-culottes. Vamos ver como tudo começou. Olha só, na página 113. A Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais era um órgão administrativo, tá certo? Era como se fosse um plenário.
Nesse local aí, havia uma sala de reuniões, não é? E que o rei, quando ele achava necessário reunir, ele chamava representantes dos 3 estados, do primeiro, segundo e terceiro, né? Estados. Eles chamavam representantes de cada um desses estados. Só para você ter uma ideia, fazia 175 anos que a Assembleia dos Estados Gerais não se reunia. Isso quer dizer que o rei já não tinha praticamente reunido esses representantes. Só que como a França estava passando por muitos problemas, principalmente econômicos, não é? O rei Luís XVI achou por bem fazer uma reunião, achou por bem reunir os representantes dos 3 estados. Ali estariam na sala representantes do clero, representantes da nobreza e representantes da burguesia. Nenhuma pessoa pobre foi. Os burgueses representaram o terceiro estado, tá certo? E quando eles começaram a conversar, o assunto em questão foi o seguinte: o pagamento de impostos, né? E houve então uma ideia, né, de que se a nobreza começasse a pagar impostos, a situação da França poderia melhorar, e muito. Quando os nobres ouviram essa opinião, eles não gostaram, né? Por quê? Porque eles não aceitavam perder seus privilégios. Eles diziam: nós nascemos ricos e vamos morrer ricos. Nascemos sem pagar impostos e vamos morrer sem pagar impostos, né? Diante dessa reação por parte da nobreza, a burguesia resolveu então, podem virar para a página 114, a burguesia então resolveu sair da sala e entrou em uma outra sala e disseram: nós só vamos sair daqui quando nós tivermos em mãos uma Constituição. Você sabe muito bem o que significa uma Constituição em um reino absolutista. Lembra que nós estudamos isso em estudos amazônicos, não é? O rei de Portugal, quando lá os revoltados em Portugal disseram que iam fazer uma Constituição, o rei sabia que ele perderia seus poderes, né? Então, o poder que a Constituição tem é muito grande de tirar o poder do rei, certo? Então, esse era o caso do rei Luís XVI, ele era absolutista. E se a França tivesse uma Constituição, ele deixaria de ser um rei absolutista, né? Então, ele também não gostou disso, prendeu muitas pessoas, resolveu reagir, né? Só que essa revolução, ela já estava na mente e no coração dos franceses. Então, enquanto o rei lutava contra essa burguesia que queria uma Constituição, a população de Paris começou então a se juntar e eles começaram a marchar para um local onde ficava uma prisão chamada Bastilha. A Bastilha, como eu falei, era uma prisão, ela era o símbolo do poder absolutista. Todos os inimigos do rei estavam ali naquela prisão. Só que nesse período já nem tinha muitas pessoas, muitos já tinham morrido. Existiam somente alguns jornalistas, autores de alguns comentários contra a nobreza, né? Então existiam poucas pessoas ali dentro da Bastilha. Só que era uma prisão de um poder de uma segurança máxima, né? E as pessoas então marcharam para a Bastilha. E você sabe de uma coisa, meninos e meninas, eles conseguiram derrubar os muros daquela prisão e eles então libertaram as pessoas que estavam prisioneiras ali. Mas na verdade, o que eles queriam mesmo eram as armas que tinham dentro daquela prisão. Porque como era um local de segurança máxima, o rei Luís XVI, ele guardava ali todo o arsenal todo o arsenal bélico, né, de guerras, tudo aquilo que eles necessitavam, as armas, estavam guardadas ali dentro da Bastilha. E aí você já pode imaginar a população se armando. E aí, gente, a queda da Bastilha, ela marca o início da Revolução Francesa. Isso aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Então, neste dia, 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa, ela começa, tá? E a França vai passar, então, por algumas mudanças, certo? O rei Luís XVI, ele vai ser preso,
tá bom? Ele vai ficar preso durante algum tempo. Então, com alguns, assim, mais ou menos um mês depois do 14 de julho, digamos, os revolucionários, né, criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá bom? Justamente sob, né, as palavras igualdade, liberdade e fraternidade, tá bom? E depois, mais ou menos um ano após, a Constituição Francesa ficou pronta, o que você encontra aqui na página 115, tá bom? E isso significou o fim do absolutismo francês, tá certo? A gente fica por aqui, uma outra aula a gente comenta mais sobre essa bela história. Tchau!